Olá pessoal, bem-vindo ao canal, a leitura integral do livro de Marco Aurélio, Imperador Romano, um livro que ele escreve durante o seu campo de batalha, são meditações bastante profundas, é um manual da arte de viver. Se observarmos alguns desses pontos e conseguirmos aplicar na nossa vida, já teremos grandes melhoras como ser humano. Vamos continuar? Estamos na parte 4, item 33. Os termos de uso corrente outrora não são mais que termos diléxicos. Do mesmo modo, pois o nome dos homens que outrora mais se celebraram não passam, em certo sentido, de termos léxicos. Camilo, Céson, Volesos, Leonatos, após eles Cipião e Catão, depois Augusto, Adriano e Antônio. Tudo passa e em breve não é mais que um nome lendário. Em breve mesmo o esquecimento completo o sepultou. E falo aqui dos que brilharam de modo particularmente maravilhoso. Os outros, desde o seu último suspiro, são ignorados, não se fala mais neles. É que, em suma, a perpetuidade da lembrança? Apenas vácuo. A que devemos, pois, conceder os nossos cuidados? A isto exclusivamente. Pensamentos conforme a justiça, presta atenção agora a essa frase. Ele diz: aqui devemos conceder os nossos cuidados. A isso exclusivamente. Pensamentos conforme a justiça, uma conduta regulada pelo bem social, vou repetir a frase, é fundamental, conduta regulada pelo bem social. Continuando aqui, uma linguagem incapaz de enganar, uma disposição a bem acolher tudo o que acontece, universo é cosmos, como algo necessário, familiar e decorrendo do próprio princípio e da própria fonte. Manual de vida, ação reta, fazer ação pelo bem social, nunca enganar. Pensamentos conforme a justiça, gente. Só isso aqui, colocar ali, intenção reta, sem nada esconder. Eu quero ter uma intenção reta. Uma ação que eu vou fazer, ela tem que ser útil, tem que ser de proveito para a sociedade, não para mim. Eu faço parte do todo. Não tem nada de mal que essa seja também proveitosa a você, mas se você está fazendo algo para a sociedade, você já está fazendo por você mesmo. O que mais? Vamos ver aqui. Pensamentos conforme uma linguagem incapaz de enganar, já falei, né? E acolher tudo o que acontece. Pronto, simples assim. Continuando, entrega-te de boa vontade a Cloto. Deixa afiar a tua vida dos acontecimentos que lhe agradem. Tudo é efêmero, quer o que recorda uma lembrança, quer o próprio objeto evocado nela. Vamos fazer as coisas pelo quê? Queremos ser lembrados? Quanto tempo? Ele já nos disse isso várias vezes, gente. Por que será que se repete tanto, né? Para ele próprio se lembrar, né? Era um imperador. Ele até está aqui ainda presente. Quanto tempo vai durar o Marco Aurélio na lembrança? Precisamos fazer a ação pelo mérito da própria ação. Continuando. Considera constantemente que tudo quanto nasce resulta de uma mudança e habitua-te a este pensamento. A natureza universal nada ama tanto como mudar o que é para formar de novo seres semelhantes. Todo o ser, em certo sentido, é a semente do que deve sair dele próprio. Presta atenção nessa frase, eu vou voltar nela. Quanto a ti, apenas consideras sementes aquelas que se lançam à terra ou numa matriz.
é ser demasiado simplório. Então vamos lá. Somos efêmeros, tá claro? Claríssimo. Temos uma alma imortal, mas aqui, enquanto personalidade existente nesse momento presente, temos aqui e agora apenas. Isso vai fazer com que, então eu não preciso fazer nada? Óbvio que não. Se estamos falando de crescer como seres humanos, é o aqui e agora. E aí hoje eu conversava com uma pessoa da minha família e dizia: você não pode esperar que uma semente de tomate não dê tomateiro. Semente de tomate dá tomateiro. Se eu planto uma semente de alface, vai nascer alface. O que isso tem a ver com isso? Quanto a ti, apenas considere sementes aquelas que se lançam à terra ou numa matriz. É demasiado simplório, inclusive, isso. Então, e ele diz, né? A natureza universal nada ama tanto como mudar o que é para formar de novo seres semelhantes. Então, vamos lá, básico. De novo, hoje eu estou no básico. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você quer ser uma pessoa melhor? Bacana se você respondeu sim. O que é o seu ideal hoje? Amanhã ele vai mudar. Quem são as pessoas que te inspiram? Quais são os valores? Quais são as virtudes que você vê nessa pessoa? A forma de conduta. O que você pode fazer? Não é copiar o outro, né? Mas é uma inspiração. Não existem os heróis nos quadrinhos, o herói na novela, no filme. Por que ele é um herói, né? Ele vai lá e faz a sua tarefa, ele não pergunta, olha quanto eu vou ganhar com isso, né? Vai lá e salva a mocinha que está presa no castelo, salva do dragão, não é? Ele vai lá e faz a ação pela reta ação. O que você quer para você? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero, por exemplo, ter mais disciplina, mais organização, mais humildade. Hoje eu preciso começar a plantar disciplina, a plantar organização e a plantar humildade. Como é que eu planto disciplina? Por exemplo, todos os dias, lendo Marco Aurélio, gravando um vídeo e fazendo outras coisas, por exemplo. Como é que eu planto humildade? Por exemplo, observando os meus pensamentos, aquele pensamento que eu falei em 1 ou 2 vídeos atrás, que, puxa vida, que coisa boa que eu fiz por esta pessoa. Não, que coisa boa que aquela pessoa pôde possibilitar a mim ser o meu melhor. É bem diferente, se estamos atentos. De fato, é uma correção de quem está no comando, porque o que importa é a possibilidade de servir. Então, eu servi. Então, isso tem mais a ver com a humildade. Então, não é possível sermos amanhã alguma coisa se não plantamos hoje. Isso não é no campo da fisicalidade para tudo? Eu quero ter tomate, eu planto tomate. Eu quero ser engenheiro, eu vou estudar engenharia. Eu fico fantasiando, pensando como é que se constrói um prédio e não vou lá e faço o curso para trabalhar como engenheiro. Eu quero ser um filósofo, eu preciso começar a refletir sobre a minha vida, sobre a natureza, olhar as leis, tentar enxergar aquilo que tantos disseram, conhecer pensamentos distintos, diferentes culturas, religiões, fazer um estudo comparado, ler coisas distintas, pensar por mim próprio. E assim é, continuando mais um pouquinho aqui. Em breve terás deixado de viver, e não és ainda simples, nem calmo, nem seguro que nada do exterior te possa prejudicar, nem benévolo para com todos, e não colocas ainda a sabedoria na prática exclusiva da justiça. Rasgou o peito, né, gente? Como eu gostaria de ser isso, né? Colocar a sabedoria na prática exclusiva da justiça. Agora, né? Mas é isso, cada dia um pouquinho, né? Examina os princípios que os guiam e examina os sábios
Que espécie de coisas eles evitam e quais eles procuram alcançar. Vou finalizar por aqui, né, contando, né? Eu faço a minha fichinha. A professora Lúcia Helena Galvão, que é professora da Nova Acrópole, uma filósofa do Brasil, ela conta que no passado ela fazia cartolinas e colava nos armários dela. Não adianta também fazer e não olhar. Então eu tenho aqui a minha fichinha, olha. Tá aqui bastante coisa. Então eu tenho as minhas fichinhas das coisas principais do Marco Aurélio. Eu tenho algumas frases de sabedoria ditas por filósofos distintos, para que em algum momento isso vá se incorporando. Vou examinando, né, como é que essas pessoas viveram, examinar como é que agiram esses homens de maior sabedoria, e aí eu tenho esse ideal. Se eu preciso me aproximar disso, eu preciso saber como eles fizeram. E tantos nos deixaram tantos ensinamentos e às vezes a gente quer começar do zero, né? É aquela ideia da ideia própria que eu citei nos outros vídeos, né? Ah, eu quero ter uma ideia própria. Quando eu estava com essa questão que eu citei nos vídeos passados, não sei se no último ou penúltimo, e eu conversei sobre isso com alguns professores de filosofia, foi lindo, gente. Como é bom ter pessoas para a gente poder trocar. Eu mandei essa pergunta para 4 professores de filosofia, os 4 responderam a mesma coisa de formas distintas, um aprofundando um aspecto, o outro. E uma das respostas me disse: por que você quer começar do zero? Se tantos já te deixaram pensamentos. Não foi isso, mas estou simplificando, que é aquela coisa, né? Se hoje um carro já está desenhado, já fizeram lá atrás as rodas, já desenharam as charretes, depois os carros, o Fusca, não sei o que, até chegar o Porsche. Eu querer inventar o carro? Não. Posso até pensar num modelo diferente, mas o carro já foi inventado. Então essa ideia, né, da gente conhecer o pensamento dos grandes sábios, de outros tantos, é fundamental para a gente trazer para o nosso universo infinitamente particular. Olhar para dentro e falar o que isso eu reconheço em mim, o que eu quero da minha vida e fazer por merecer o aqui e agora, não para deixar lembrança, simplesmente para ser aquilo que você veio ser. E uma mínima colaboração que você faça, às vezes era tudo que você tinha para fazer. Beijos para vocês, pessoal, boas reflexões. Bye, bye.